Fala pessoal, beleza? Trading Cast de volta na área. Depois de 2 semanas ausentes, nós temos o prazer de retornar com temas super interessantes, super relevantes de Data Science e mercado financeiro para vocês. Uma sexta-feira super chuvosa aqui no Condado, aqui na Faria Lima, e a gente está muito feliz em retornar. Fala, Bud. E aí, pessoal, we are alive. Vamos lá. É isso aí, estamos de volta em primeiro lugar. Pessoal, a gente queria agradecer a todo mundo que tem apoiado a gente, que tem mandado feedback, tem entrado em contato conosco pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo nosso e-mail. Muita gente parabenizando, falando que está gostando do conteúdo, mandando sugestão de temas. E, cara, muito legal isso. Se você tem um tema que você tem interesse, quer aprender, você tem interesse em mercado financeiro, data science, manda pra gente aí os temas. Eventualmente a gente vai falar desses temas aí que a galera está sugerindo. Queria agradecer as mais de 1.000 execuções que a gente já teve no nosso podcast, né? Boa. Por mais de 200 pessoas ouvindo a gente, seguindo a gente, então isso dá uma felicidade imensa. Afinal, o nosso podcast ele não é patrocinado, não tem posicionamento, não tem propaganda e ele é orgânico. Isso deixa a gente muito feliz, né? Isso aí. Então já antecipo, já deixo aqui para vocês as nossas redes sociais. Instagram é Trading com Dados tudo junto, Twitter também, LinkedIn também, Trading com Dados tudo junto. No Facebook a gente está como Somos Trading com Dados. E se você quiser entrar em contato por e-mail também, você pode mandar contato@tradingcondados.com. Beleza, pessoal? E aí, para começar, a gente escolheu um tema muito interessante, muito relevante até para a nossa vida mesmo, dentro do mercado financeiro, que é o tema de fraude. A gente já trabalha com Data Science há algum tempo, já trabalhou com fraude também por um bom tempo, na detecção de fraudes no mercado financeiro, né, na indústria bancária de uma forma geral. E a gente vai trazer alguns detalhes para vocês de como tudo isso funciona. Eu tive a oportunidade de participar do podcast lá da Explica Ana, falando um pouco dessas técnicas, né, tendo uma abordagem mais generalista de como a gente encontra esse tipo de fraude. E a gente queria ir um pouco mais além e ter uma abordagem mais técnica, falar das ferramentas. Não é isso, Bud? Isso aí. A ideia é propor aqui um bate-papo entre cases do mercado financeiro e como a gente acaba identificando isso via dados, né? Inclusive, tá na nossa pauta aí. Se vocês gostarem, se vocês acharem que tem outros aspectos relacionados a esse tema, a gente vai começar a preparar aqui um curso para vocês só disso, ou seja, vocês vão conhecer aspectos de bolsa, vão conhecer aspectos de regulamentação, o que pode ou não pode, enfim, vocês vão conseguir olhar o book e entender, pô, isso aqui está acontecendo alguma coisa estranha, como é que eu posso identificar isso via dados? Então, a gente vai começar falando um pouquinho disso aqui hoje, e vocês fiquem à vontade via Instagram, via Twitter, via LinkedIn, via e-mail, site, para mandar mais sugestões sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto. Excelente, cara. E aí, pessoal, só confirmando isso que o Bud falou, né? A gente está pensando em fazer esse curso, está planejando um novo curso, né, presencial, eventualmente vai ser online também, que é um curso que vai falar de cases específicos do mercado financeiro, cases de grande impacto, que tiveram grande repercussão, e a gente vai usar uma abordagem analítica, né, pensando como a gente teria detectado aquilo, que ferramentas de ciência de dados a gente teria usado para detectar aquilo e para evitar esse tipo de coisa. E aí, nessa linha também, a gente também vai abordar nesse podcast aqui hoje essa questão da fraude, né? Boa. A gente sabe que pô, o mercado financeiro tem um histórico gigantesco de coisas erradas que aconteceram, acontecem às vezes, muitas vezes a gente não percebe. E a gente tem dados sobre as operações, né? Tem dados sobre os indivíduos, tal. Que ações a gente pode tomar, que modelos a gente pode usar para evitar esse tipo de coisa, né? E aí o Abud, como tem uma experiência gigantesca nisso, eu acho Pô, que ele legal. consegue falar melhor sobre isso tudo. O que a gente tem feito constantemente, né, para melhorar e aprimorar os nossos indicadores? Bom, a gente tem tentado olhar, pessoal, para o mercado 100% através dos dados que a gente tem. E o que significa isso, como o Vitão falou? Operações realizadas, né, quais foram as movimentações mais atípicas dos clientes, quais foram as notícias que saíram no mercado,
né? Então a gente tenta juntar todos esses dados e identificar situações que têm um comportamento muito avesso, né? E já vou começar aqui falando até de um exemplo, né? Vamos começar o próprio a bolha do alicate, por exemplo, Legal. né? Então vamos lá. A bolha do alicate começou a acontecer em meados de 2010, né? E aí foi impressionante porque chamou a atenção do mercado inteiro, né? O mercado inteiro começou a olhar para as ações da Mundial de uma forma extremamente lucrativa, né? Então, para vocês terem ideia, de, de 2010 até julho de 2011, as ações tiveram uma valorização de 2.200%, Nossa né? Senhora. A empresa saiu de valor de mercado de 77 milhões para 1,4 bilhão, né? Nossa. E E aí, assim, o lucro líquido dela, o EBITDA, desproporcional, não valia isso exatamente, tudo. exatamente. E aí, qual que foi a grande sacada, né? Se você olhar o contexto desse caso, ele tem algumas peculiaridades, né? Então, por exemplo, a quantidade de notícias sobre a empresa triplicou-se, né? Então, assim, cada vez você tinha uma notícia nova da empresa. A quantidade de pessoas negociando também, inclusive com oscilação positiva. E lembrando que no mercado, quando você negocia com oscilação positiva, né, você está comprando a um preço mais caro, né? E, consequentemente, isso chama atenção, né? Você teve pessoas que nunca negociaram, por exemplo, e começaram a negociar. Essa é uma hipótese, Tipo, né? entraram na bolsa para negociar Exato, aquela ação. exato. E aí foi se marcando uma bolha. Então, se você pegar o gráfico da Mundial de 2010 até julho de 2011, você vê situações em que o gráfico ele basicamente ele só sobe. Ele não tem oscilação negativa, Caramba. né? Então, a grande sacada disso é a gente conseguir convergir em situações que a gente consiga ver atipicidades. Vou dar um exemplo, não significa necessariamente que tinha nesse caso, mas será que a gente tem pessoas do mesmo estado negociando esse ativo? Então, vamos supor, 70% das pessoas que negociaram o ativo no dia A são todas do Rio Grande do Sul e todas da mesma cidade, né? Aham. Meio que você consegue, talvez, fazer uma rede de relacionamento. Exato, Eu consigo ver se as pessoas que estão operando lá dentro, elas têm um relacionamento entre elas, se elas são muito próximas entre si, exato, esse tipo de coisa. exato. Legal. Então, a ideia, principalmente no caso mundial, se a gente tiver um algoritmo, né, Vitão, e acho que você pode explicar melhor. Se você tiver um algoritmo que você consiga identificar padrão de operação, né, se você tiver um algoritmo que consegue analisar text mining para ver o quanto aquela mensagem é positiva para o mercado e que, pô, uma empresa não dá só mensagens positivas para o mercado, existem fatos relevantes que o mercado também não vê isso como uma coisa boa, é interessante a gente falar sobre isso. Então, eu poderia dar aqui três exemplos, que é atuações coordenadas de operações, por exemplo, text mining, né? Então, a pessoa que faz web scraping, web crawling, conseguiria olhar essas informações, interpretar aquilo e ver, pô, tem Quem uma está falando é o atipicidade, quem quê, está né? falando o quê, exatamente, Legal. né? E por fim, eu acho que é entender um pouco as oscilações positivas que o ativo teve nesse período. E foram Legal. extremamente Legal. arrojadas quando você compara com Petrobras. Pô, a ação chegou a ser mais negociada que a Petrobras, Nossa né, Senhora. na época. Então, assim, eu tenho certeza que os dados conseguiriam falar alguma coisa pra gente, né? Eu acho que um exemplo muito legal de dados que você mencionou logo no começo foi sobre algo que é característico das bolhas, né? Pessoas que nunca negociaram ativos de alto risco, ativos talvez de baixa liquidez, pessoas que nunca entraram na bolsa, vamos dizer, registraram o CPF delas e 2 dias depois estavam comprando aquela ação. Ou seja, Exato. isso é suspeito, né? Tipo, o É, cara nunca negociou ações na vida, né? Sempre teve um comportamento mais conservador. E aí entra na bolsa para negociar um negócio que a gente sabe que está tendo alto risco, alta volatilidade. Isso são dados legais, eu acho que para analisar. É óbvio que para a gente tomar uma conclusão de que aquilo é uma fraude ou não, é manipulação de mercado ou não, tudo bem que a gente precisa investigar mais a fundo. exatamente. Mas É é um um sinal conjunto, legal, mas é um sinal entendeu? legal. Mas é um Eu sinal acho que legal. esse sinal aí que você falou é um sinal legal. Essa questão da rede de relacionamento, né? Vamos pegar o panorama inteiro dos acionistas, de quem está investindo, né? Quem está comprando e vendendo aquela ação, ver a relação entre eles, se eles Exato. estão próximos entre si, se potencialmente existe alguma relação que seja
Eu não sei, conflituosa, conflituosa, exatamente. perfeito. E a partir de todos esses dados aí sim a gente poderia fazer um modelo, talvez um modelo de Exato. machine learning. Existe um modelo em telecom, e aí já buscando aí tentar adaptar algumas situações que são plausíveis no mercado financeiro, tem um modelo de telecom que ele é o SNA, como você disse, né? Social Network Análise. Analysis. E esse modelo de SNA em telecom ele é feito principalmente para saber eventos em que quais são as pessoas que a telecom ou que a empresa de telecom precisa reter na sua base para evitar uma quantidade de cancelamento em telefones. Então, por exemplo, né, você tem um telefone de uma operadora e ela consegue saber se você cancelar seu contrato com ela, quais são as pessoas mais propensas a cancelar também, Caramba, que legal. né? São as pessoas mais próximas a você. Exatamente. E ele consegue saber qual que é o impacto disso na rede dele. Então ele sabe para quem você ligou, né? Ele consegue saber se isso é ativo. Então, por exemplo, você ligou para sua namorada, você ligou para sua mãe, você ligou para enfim, seu pai ligou para tal pessoa, enfim, ele vai cruzando isso para saber qual é o impacto que eu tenho na rede se o Vitor cancelar com Que com legal, a nossa cara. operadora. Uhum. E aí, o que é legal fazer? Vamos trazer isso para o mercado financeiro, vamos trocar os eventos de telecom por quem é que está comprando e vendendo para quem, né? Então, qual que é a proposta aqui? É saber quais são as pessoas que de fato estão puxando o preço do ativo para cima, Uhum. né? E se essas pessoas têm algum tipo de suspeita sobre elas. Uhum. Então, por exemplo, eu percebi que o Vitor, toda vez que ele entrou no mercado, ele puxou o preço para cima. Ele está entrando num volume muito grande com preços mais altos do que o mercado naquele Exatamente. momento. Exatamente. Ou eu percebi que o Vitor, toda hora que o ativo chega a R$ 14, ele não deixa o ativo ser vendido por R$ 13,90. Ele quer que o ativo fique a R$ 14, Uhum. né? Então, existe esse modelo de SNA para o mercado financeiro, é extremamente interessante, porque ele já te traz quem são as principais pessoas que negociaram aquele ativo Uhum. e como eles negociaram. É bem interessante. Que legal, cara. Você estava falando no começo a questão de usar modelos para prever esse tipo de coisa, para detectar. Eu acho que uma análise exploratória sozinha, ela já conseguiria matar muito Traz desse bastante problema, coisa. Traz né? bastante Antes a coisa. gente pensar em modelagem, modelo preditivo, eu acho que a própria análise exploratória desses dados já traria para a gente Sem dúvida. quem que é quem está fazendo o quê, ah, né? Se os padrões de comportamento de uma pessoa se assemelham a outra. E acho que só de olhar e pegar algumas métricas a gente já teria aquilo. Talvez a gente depois poderia pensar numa clusterização, numa Exato. segmentação de clientes. E aí sim vem o machine learning, né? A gente faria uma segmentação desses clientes para agrupar clientes que têm comportamentos próximos. E uma vez que a gente tem esses grupos de clientes que têm comportamentos próximos, a gente poderia ver dentro desses grupos qual que é a propensão, qual que é a taxa está fazendo algo de errado. Então acho que Isso. faria sentido usar machine learning nesse caso. Mas com o escopo desses dados aí que você estava falando, com a abrangência desses dados, que são dados muito relevantes, eu acho que só uma análise exploratória Sim. já, já mataria E um boa bom parte do ponto aí, problema. Vitão, que é assim, o mercado financeiro gosta muito de análise exploratória. Às vezes a tomada de decisão, mesmo que exija uma complexidade maior, uma análise exploratória às vezes pode responder muito mais do que a gente começar a falar até, como eu disse o exemplo aqui de SNA, que já é até um termo investigativo, né? Já é uma Aham, situação bem investigativa. Mas tudo sempre começa fazendo uma análise exploratória. E o mercado gosta muito disso. Então, se você conseguir correlacionar esses eventos, né? Olhar de forma objetiva, mais fácil é você identificar. Então, não adianta você aumentar a complexidade do negócio, né? E aí você chega lá na frente e fala, pô, isso aqui não era o que eu estava procurando. Isso é aham. um ótimo exemplo. É mais fácil, inclusive, você tomar a decisão com base nas análises exploratórias do evento, né, ou do que você está analisando, para depois você querer encaixar um evento desse tipo de Legal. SNA. Então, a gente pode dizer que a tempestividade na resolução de problemas é algo fundamental no Sem mercado dúvida, sem financeiro. dúvida, sem dúvida. Né? É um ponto que a gente toca muito, assim, cara. A gente está trazendo a ciência de dados para o mercado financeiro para tentar unir os dois, mas a gente sempre tem que trazer uma ressalva, né? A gente não pode se perder muito naquela de, cara, vamos usar modelos extremamente complexos, tal, justamente porque, cara, o mercado financeiro está lidando com dinheiro, você tem que ser tempestivo, você tem que trazer soluções rápidas, soluções de impacto num curto prazo de tempo, e muitas vezes a gente não pode se dar o luxo de ficar desenvolvendo coisas altamente complexas. Esse exemplo agora que você deu
foi bastante interessante de correlacionar eventos, correlacionar pessoas, porque é justamente um gancho que eu queria trazer, uma análise legal que eu fiz uma vez e trouxe bastante impacto, que, cara, a gente tinha uma suspeita uma vez que haviam vários clientes, né, vários usuários, vários investidores da bolsa sendo manipulados em que você tinha um robô lá, a gente achava que era um robô, não sabia se era um robô mesmo, mas talvez algum agente externo ou um robô operando na conta de vários clientes ao mesmo tempo. Excelente. Assim, havia suspeita, né? A gente não sabia se aquilo era real ou não. A gente já tinha ouvido algumas denúncias, pessoas já tinham falado pra gente e a gente passou um tempo, tipo, fez um brainstorming rápido, né? Falou, cara, como é que a gente resolve isso? Como que eu consigo provar estatisticamente que aquelas pessoas estão sendo vítimas de um robô? Tem um robô lá entrando na conta delas e fazendo as mesmas operações para todo mundo. Porque assim, não basta fazer as mesmas operações em todas as contas, não é esse o ponto, né? Porque às vezes uma pessoa está operando em um ativo, aí na outra conta está sendo outro ativo, ou é um volume um pouquinho diferente. Então não precisa ser a mesma operação, não precisa ser a operação idêntica, mas ainda assim você pode ter o mesmo agente operando em todas essas contas. Como que a gente encontra isso? O que a gente escolheu fazer de análise simplesmente foi usar séries temporais, ver Boa. o comportamento de trading de todas essas pessoas, e aí a gente não fez por ativo, a gente usou algumas variáveis na época, né? Volume de negociação, preço de negociação, quantidade de ordens que mandava. E aí a gente fez algumas séries temporais com essas variáveis e depois sobrepôs os clientes que eram suspeitos. E aí, para nossa surpresa, você tinha séries temporais que eram praticamente idênticas. Nossa, que maluquice. Depois a gente continuou fazendo testes de correlação, a gente fez box plot para ver se o range de preços em que eles operavam eram parecidos. A gente confirmou nos box plots. Depois a gente fez análise de variância, a gente fez a nova para testar as médias. E, cara, para nossa surpresa, a gente viu lá que era quase idêntico. Excelente. Acho que esse é um ótimo exemplo de muitas vezes, pessoal, não trazer complexidade para algo que você precisa identificar é um dom, né? Às vezes a Aham. pessoa ela quer fazer um modelo de machine learning perfeito, quer estar buscando ali. E mais uma vez, pessoal, acho que tem eventos e momentos que você pode trazer isso. O legal que o Vitão está falando aqui, e vejam que ele falou de ANOVA, né, análise Box exploratória, plots, né? box Séries plot, e temporais. trouxe um valor para esses eventos que é assim, que ele demoraria muito mais se ele fosse olhar o modelo de machine learning para poder fazer essa implantação. Eu acho que isso ele já trouxe e falou, beleza, isso aqui existe, esse bicho existe, né? Estou identificando aqui. E eu acho que agora para fazer uma outra coisa é o quê? Fala, tá bom, aí depois ele pode partir para o modelo, né? Mas eu acho bem interessante a forma de identificar e como isso precisa ser soft, né? Aham. Sempre precisa ser soft. Se você traz, às vezes, um modelo que identifica isso, e o modelo é muito complexo, é difícil para você explicar para o seu chefe, é difícil para você explicar para regulador, é difícil para você explicar para o compliance, ou seja, você não explica para ninguém o que você fez, ninguém consegue E entender. além de tudo isso, cara, é interessante a gente trazer à tona assim a questão da operação de uma empresa. Se você faz um modelo que é revolucionário, que usa dados que normalmente você não tem, cara, você vai ter que mudar a operação inteira daquela empresa, você vai ter que mudar a operação inteira daquela área. Como que você faz isso implementando, vamos supor, pô, redes neurais recursivas? Cara, eu fiz um modelo aqui de RNN que é, eu vou usar para, que nem a gente falou agora, para detectar comportamentos parecidos de trading e ver se a pessoa está sendo manipulada por um robô. Imagina, vamos supor, eu vou levar 2 meses para fazer esse modelo, testar meus dados, tal, eu vou otimizar toda essa rede. Imagina o transtorno que isso vai gerar na minha operação. Cara, resumindo, você perdeu o caso. Acho que no final é isso. Depois que passou aqueles 2, 3 meses que eu tentei implementar aquele negócio, exatamente, já passou. A fraude já passou, o estrago já foi feito, a Exatamente. gente já teve a manipulação de mercado. Então, de novo, resumindo, muitas vezes no mercado financeiro a gente não pode se dar o luxo de passar 3, 4 meses pensando em como vai implementar o negócio, sendo que é o tempo em que a fraude acontece. Exato. Como que a gente faz, então, a forma como o Abud falou, o que ele falou aí,
ilustra muito bem a nossa necessidade de fazer coisas de forma muito rápida, né? Exatamente. E aí, na sua experiência que você teve de lidar com outras fraudes, tipo, o que é que você viu de solução? Tipo, que fraude você viu? A gente já conversou já em off muitas vezes, tipo, fraudes bem, ah, casos clássicos de mercado financeiro, né? Cita alguns aí. Cara, eu acho que a gente tem um que é famoso já, o próprio autorregulador já deu um workshop sobre isso, que existe uma técnica que se chama Money Pass, né? Essa técnica ela é utilizada geralmente para transferir recurso, né? Utilizando o mercado financeiro como se fosse um banco. Então, imagina que as pessoas elas precisam transferir dinheiro entre elas. Ou vou dar um exemplo mais prático aqui. Vamos supor que você vai se separar, divórcio, né? E em um determinado momento você tem a opção de declarar, né? Tudo que está ali quando você casou, você tem 1.000 ações de Petro, 1.000 ações de Vale que você precisa dividir com a sua parceira ou parceiro. E, enfim, aí você pensa, pô, beleza, eu preciso de uma forma, ou eu preciso perder isso, né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai encontra um ativo de baixa liquidez, né? Ou encontra um ativo em que ele consiga fazer uma compra e uma venda em preços determinados. Existe um mecanismo no mercado que chama direto e direto intencional, que é disponibilizado para os investidores negociarem a um determinado preço já estabelecido pela B3, né? Então, vamos supor, eu quero vender para o Vitor. Eu vou lá no book, 10.000 ações de Petro, e se o bid está em determinado preço, posso transferir naquele determinado preço, né? Então, se está 56, 57, salvo engano aqui não tem a regra direito, mas eu consigo passar 56,50 para você, tá? Aham. E aí o que acontece? Quando você tem ativos de baixa liquidez, você consegue, né, na prática isso, você consegue modificar os preços que estão sendo negociados conforme a quantidade que você negocia. Uhum. Então vamos supor que você tem um ativo de baixa liquidez que está sendo comprado por 20 e vendido por 21. Você consegue passar a 21,50, né, a 20,50. Quando você faz isso, você tem a possibilidade de, posteriormente, negociar um volume maior desse ativo, modificando o preço, né? Uhum. Então, ele deixa de ser de 20 reais para compra e de 21 para venda, para ser 26 reais de compra e Mas 27 para venda, isso você mandando ordens lá no book, mandando certo? ordens. E aí você faz uma outra transferência no preço de 26 para 27. Então vamos dar um exemplo que eu vendi para o Vitor a 21,50, modifiquei o preço da ação, chegou a 26,50, eu fui lá e comprei de você de volta. Uhum. E eu declaro esse prejuízo. Falo, olha, eu perdi 5 reais negociando em bolsa, né? Qual que é o objetivo disso? Às vezes pode ser rebalanceamento entre fundos, pode ser do exemplo que eu dei, a pessoa está se divorciando e não quer declarar isso. Ela vai lá e perde isso, fala, isso aqui é dinheiro de bolsa que eu perdi, Ah, né? E eu não entendi. tenho nada a ver com isso aqui não precisa nem declarar, Aham. né? Então, essa situação de Money Pass, ela veio sendo corrigida na Faria Lima, com treinamentos, com situações, com exemplos, com arquivos, inclusive disponibilizados pela B3, que eram justamente para que as pessoas pudessem ter conhecimento de como funciona esse tipo de transferência no mercado. Então, o Aham. Money Pass ele é bem famoso, ele é conhecido já, né? Antes era um negócio que poucas pessoas sabiam como era feito ou por que era feito, né? Polêmico, toda essa situação é polêmica, Difícil de ser detectado? difícil de ser detectado se não tiver um modelo. Então, vamos supor, como é que eu consigo saber que a probabilidade de o Vitor e o Gustavo negociarem a mesma ação, né, de compra e venda de Petrobras durante um dia, eles negociam 6 vezes, considerando que Petrobras é extremamente líquido, Uhum. né? É difícil, então a gente faria um cálculo para entender a probabilidade desse evento acontecer, né? Então, pô, por que o Gustavo e o Vitor negocia e sempre o Gustavo perde? Uhum. Né? Ninguém está no mercado financeiro para perder dinheiro. E são negociações sempre entre os dois, né? Entre os As dois. pontas compradoras e vendedoras sempre as mesmas, Exatamente, né? exatamente. Então, e isso chama muita atenção de quem está fazendo, o participante que está nisso, com certeza consegue ver e falar, para, porque está passando direto toda hora,
né? E você está perdendo toda hora o dinheiro para o Vitor. Isso é bem legal. Uma dúvida, cara, eu fiquei pensando assim nesses exemplos aí que você deu. Eu tava pensando num caso assim, um caso fictício, não sei se isso já aconteceu, mas queria ver com você se isso é possível de um dia acontecer. Suponha que um investidor entra com uma posição razoável em uma ação pequena, de pouca liquidez, e, sei lá, compra 100 mil daquela ação. E ele fica lá com aquela ação comprada, só que ele não está preocupado em vender. Vamos supor que ele comprou a 21. E aí, por fora, ele chama talvez dois amigos para ficarem operando lá no book e alterando o preço, enquanto ele está fora do book, ele não está operando, nem está sendo operado. Ele está só vendo os dois amigos lá manipulando para ver o preço crescer. Vamos supor que ele comprou a 21 e ficou lá comprou 100 mil a 21 reais e ficou lá no canto dele esperando. Aí os outros dois amigos lá que ele chamou para manipular o preço ficam lá subindo o preço entre eles. 22, 23, 24, 25, até 30 reais. Quando chegou a 30 reais, aí esse cara que tinha comprado 100 mil a 21 reais, ele fala pros amigos, beleza, fizeram o serviço de vocês, agora eu vou vender. Isso acontece? Isso é Isso provável? acontece. Isso pode acontecer, né? Tipo, assim, alguém vai perder nessa história, né? Vai, Alguém vai vai. perder alguma coisa. Eu acho que o exemplo do Mundial é um evento que casa com essa situação, que é o famoso boiler room, né? Boiler room. Então, assim, você ferve, né? Depois que todo mundo Corre. já entrou na Que operação. legal, eu não conhecia o termo. Tem um filme também, Boiler Room, é muito bom e é muito parecido. Exatamente o caso da Mundial, pessoal. Eu recomendo esse filme para vocês entenderem melhor, que é o Boiler Room, que é basicamente as pessoas começam a espalhar notícias sobre o ativo, todo mundo começa a comprar esse ativo. Quem comprou mais barato tá ali esperando uma hora para sair, chegou no pico, saiu e quem ficou no papel tomou, levou, como diz aqui no mercado, levou essa pica, né? Aham. Então, é bem interessante e sim, acontece. Mas eu quero deixar um negócio claro aqui: o mercado não é bobo, né? O mercado está cheio de pessoas experientes que conseguem olhar isso aí. Inclusive, o cara lá, o operador está mexendo no mercado há 10 anos, ele consegue olhar um ativo e falar, cara, tem alguma coisa estranha Tem aqui. alguma coisa estranha, né? Exatamente. E isso é bem engraçado, porque o próprio mercado reage a isso, né? Falando, pô, tem alguma coisa estranha, o que está acontecendo com esse ativo? Liquidez aumentando muito Liquidez aumentando rápido, muito volume de rápido. negociação explodindo. Exatamente. Então é um negócio que a gente olha e fala, cara, tem alguma coisa errada. Mas o famoso boiler room é um caso da Mundial, é exatamente o caso da Mundial, que é você concentra ali suas operações em determinadas pessoas com preço barato. Essas pessoas que têm que comprar num preço barato começam a divulgar várias notícias e, consequentemente, isso aí vira uma bolha que virou a bolha do alicate, né? É Então aquela acontece divisão que se sim. faz no mercado financeiro, né? Os tubarões e os sardinhas. Tubarão sempre vai entrar primeiro, assim, na surdina, antes de todo mundo. Aí Exatamente. depois, com o fluxo, né, vem os sardinhas aí para tentar aproveitar o movimento, mas geralmente eles são os que tomam prejuízo. Porque vieram Exatamente. depois, vieram lá no fluxo, Exatamente. né? Exatamente. Entendi. Cara, e insider trading? A gente consegue detectar através de dados? O que Dá que para você acha? detectar. Não, dá para detectar. Eu acho que é um dos modelos mais legais que eu já vi de insider trading, principalmente pelo tamanho da dificuldade que é aqui no Brasil você identificar um insider trading e acusar esse cara, né? E isso é muito difícil porque você tem que amarrar várias pontas. Você tem que amarrar a notícia ao investidor. Lembrando que a gente tem insider trading e insider information, né? O insider information é o cara que dá a informação. Insider trading é o cara que fez a O negociação. cara que dá informação não necessariamente é o cara que vai tradar, né? Vai fazer. Exatamente, Ah, exatamente. Mas os dois estão no rolo, uhum. né? Então, a gente tem situações no mercado financeiro, principalmente de insider trading, que a gente tem que detectar um padrão ali de comportamento ou do fundo ou da pessoa física, e é varejo institucional. Eu vou dar um exemplo do Joesley Day, o famoso Joesley Day, né? Com certeza, na época a gente tinha algumas formas de identificar isso, mas basicamente, imagina as pessoas que não tinham cadastro, se cadastraram um dia antes da notícia do Joesley Uhum. e ficaram compradas em 5 mil contratos, por exemplo. Aham. 5 mil contratos, não, em 500 contratos, né? De dólar. Ou vendidos, no caso, desculpa, gente, vendidos. Então, você tem situações em que você consegue entender o comportamento,
né, principalmente de fundos ou de pessoas físicas que nunca negociaram derivativos, por exemplo, e do nada ela entra na negociação. Uhum. E ela entra, ela espera o ativo cair ou o ativo subir, o ativo sobe, ela vai lá e encerra a posição dela. Uhum. Essa é uma situação clássica de insider trading, que é, eu sei Legal. da notícia, eu sei quando vai acontecer, eu faço uma operação um dia antes, o ativo sobe, a notícia é divulgada, chegou o pico, ele vai lá e vende. No caso do Joesley Day, que eu me lembro, ele estava vendido em IBOV, certo? Estava vendido em índice. Ele estava comprado em dólar, Comprado em dólar. certo? Porque eu lembro que o dólar disparou naquele dia. Ah, exatamente. Né? A bolsa Exatamente. chegou a despencar mais de 10% e tal. Exatamente É isso. exatamente isso. Então, mas o behavior, né, o comportamento do insider trading é exatamente esse. É ele ser muito rápido e ele encerrar a operação de ganho muito rápido. O que eu acho interessante, trazendo um pouco mais para o mundo do data science, é que, de certa forma, é difícil você prever quem vai fazer insider trading, né? A gente fala muito, por Sem exemplo, dúvida. de modelo de fraude. Com o modelo de fraude, eu consigo chegar a um bom nível de acurácia, eu consigo saber bem, assim, qual que é a probabilidade de um determinado indivíduo fazer alguma fraude, né, baseado no histórico, baseado nos padrões, mas eu dar uma probabilidade para o investidor, para uma pessoa física, fazer um insider trading, né, em termos de modelagem, é difícil. É difícil? É difícil eu pegar isso, porque normalmente é justamente a ausência de comportamento, a ausência de histórico daquela pessoa, que normalmente vai ser o principal O indício, o principal trigger. sinal que ela está Exatamente. fazendo insider trading, É, o que eu, né? o que eu acho que dá para fazer é, se caso a pessoa já opera em bolsa, você consegue identificar um behavior totalmente diferente do que o cara costuma fazer, Uhum. né? Tipo, o cara geralmente ele é um buy and hold comprador, compra todo mês um pouquinho de tal ação, de um pool Exatamente. de ações. E aí Exatamente. do nada ele foi e investiu num derivativo. Diferente de, por exemplo, uma pessoa que está fazendo swing trade com ativo. A pessoa está fazendo swing trade com ativo, ela compra num dia, vende no outro, compra num dia, vende no outro, compra num dia, veio a notícia, ele vendeu. O ativo subiu, tá, mas ele já vinha fazendo esse swing trade com ativo Exato. ao longo do tempo. Não Aham, tem como você falar que é insider trading aham. isso, né? Então, assim, existem comportamentos que a gente consegue identificar e classificar esse cara. Falando, esse cara é um swing trader. Ou esse cara é um day trader. Esse cara ele vai entrar na notícia sem ele saber ou não, ele vai tomar o prejuízo ou vai ganhar dinheiro. É diferente. Ou, eu até gostaria de ter um ponto aqui, que assim, existem operações extremamente alavancadas, que são difíceis de fazer. E assim, mais uma vez, gente, o mercado financeiro não é burro. Então, assim, geralmente as pessoas falam, você vai nadando contra a maré porque você é diferente. Cara, no mercado financeiro, não. Todo mundo rema para um lado só. Se você remar para o lado contrário, Tem algo de errado tem com algo de você. errado, Uhum, né? Então, o próprio Wesley Day, quem ganhou dinheiro naquele dia do Wesley Day, com certeza apitou lá como insider. uhum, Porque ele foi praticamente um impacto sistêmico, né? uhum. Então, o Ibov despencou, o dólar subiu, a bolsa parou uma hora. Então, assim, enfim, você tinha um ambiente extremamente caótico e que se as pessoas que se alavancaram contra esse cenário tinham com certeza alguma forma de identificar isso. Se foi por sorte, então isso acabou parecendo como insider trading, né? Isso. Provavelmente. E só para terminar esse tópico do insider trading, eu acho que é interessante a gente ver que muito mais do que modelos preditivos, muito mais do que machine learning bem feito e tal, a gente trabalha muito com detecção de anomalias, né? Detecção de padrões estranhos. Alguém que se comporta sempre de um jeito, e aí do nada vem um evento externo, e aí a pessoa se comporta de um jeito totalmente diferente. Isso já é um indício de que algo errado está acontecendo, Sim. né? E falar em modelo preditivo nesse caso, acho que é até Não, é difícil. É possível, mas é possível, mas é difícil, né? difícil, porque você vai ter uma carga ali principalmente do ponto de vista regulatório. Como é que você vai falar para o cara que o cara tinha a probabilidade de ser insider trader, É. né? Cara, você tem 85% de ser um insider, tipo, Exatamente. Eu prefiro um modelo, e aí você pode me corrigir, Vitão, eu não sei se existe um modelo a posteriori que consiga consolidar as informações e apontar que de fato ele tinha uma propensão a ser e aquilo de fato aconteceu. Né? Então você me avisa que ele tinha a chance de ser insider trading e aquilo ocorreu.
Aham. Acho que é diferente de Sim, você sim, falar só, não, beleza, claro. esse cara tem chance, mas a notícia nem saiu no mercado. É o caso de, por exemplo, a gente usar uma árvore de decisão a posteriori para efeitos Exatamente, descritivos. exatamente, Tipo, eu estou fazendo uma árvore de decisão com toda a minha base, com todas as minhas variáveis, não para tentar prever o evento, que ele já aconteceu, mas tentar descrever. Então, exatamente, quais públicos, né, tinham mais chance de fazer aquilo, exatamente, etc e tal. exatamente. Beleza, muito bom, cara. Mais algum exemplo de mercado financeiro? Cara, tem um Só para clássico, terminar, um exemplo que a gente já está esgotando o nosso vamos lá, tempo. tem o clássico Vovó Trader, que ele é uma mistura de. Ele é o clássico front running. Esse é o que eu mais gosto. É público também, mas ele basicamente, eu vou explicar aqui em 5 minutos, pessoal. Front running é o quê? Você ter conhecimento de que vai vir um lote muito grande, ou na ponta de venda, na ponta de venda, no caso, derruba o preço, na ponta de compra, o preço sobe. História. E você entra anteriormente a essa operação no mercado, né? Isso não é insider trading, pessoal. Cuidado para não confundir as situações. Tá? Não tem notícia no front running, né? Então é simplesmente você saber que tem um investidor institucional chegando, você se posiciona antes dele, ele vai lá, compra, o preço sobe, você vai lá e vende. E no caso dessa vovó trader, pessoal, existia esse evento que a pessoa basicamente sabia dessa notícia chegando, né? Sabia, minto, desculpa, da notícia não, do lote chegando, e ele operava em Nova York e acessava a conta da vovó dele aqui no Brasil para fazer a Nossa. operação. Isso dá pra gente aprofundar, né? Mas Acho que dá pra fazer um enfim, episódio inteiro só dá pra fazer um sobre episódio isso. inteiro sobre isso. Legal. Vou anotar aqui a ideia. Mas e aí? Aí vocês detectaram isso? Isso, exatamente. Existe um modelo para isso, mas esse modelo é bem engraçado, porque ele Era propôs. machine learning? Não. Ele. Não, ele chegou num modelo de. A gente chegou num modelo de regressão de binomial, no qual a gente conseguia saber a quantidade de vezes que esse cara acertou o day trade dele, considerando que o institucional entrou no book. Nossa, cara, Então, legal. Ah, vamos supor, pô, toda vez que o institucional A da Faria Lima que entra no book, esse cara acerta o day trade dele. ele sabia que ia acontecer uma operação institucional. Exatamente, exatamente. Então a gente fez um modelo binomial para isso. Foi bem interessante. Legal, cara. Que case legal. Deixar anotado aqui, eventualmente a gente fazer um podcast só sobre isso, tá? Boa, boa. Acho um case legal para envolver data science, machine learning e tal. Pessoal, é isso. A gente está chegando ao fim de mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. A gente tentou fazer a união dos dois mundos aí, né? Mais uma vez, mercado financeiro, e data science, trazer insights legais de como a gente pode usar, poderia ter usado data science para detecção de fraude no mercado financeiro. E, de novo, abro o convite aí para vocês entrarem em contato com a gente, tirarem dúvidas, fazerem comentários, críticas, sugestões, são sempre muito bem-vindas. Até o próximo episódio, então, e fiquem de olho que vem muitas novidades por aí, né, Abud? Com certeza, pessoal. A ideia é a gente cada vez mais proporcionar aí material para vocês brincarem com dados, tomarem decisão, inclusive, com dados. Então, fiquem atentos aí, pois tem coisa legal chegando. E vamos que vamos. Valeu, pessoal. Abraço, até a Um próxima. abraço, pessoal. Tchau, tchau.